Olá, seja bem-vindo ao Boletim ESG, a minha análise de notícias do universo ESG. E nesse boletim eu quero falar sobre riscos físicos associados à mudança do clima. Os riscos físicos associados à mudança do clima têm a ver com o aumento da severidade de eventos climáticos, como, por exemplo, ciclones, furacões, ondas de calor e frio persistentes, diferentes do padrão histórico, por exemplo, que a gente está acostumado, inundações, enfim, vários eventos físicos que têm a ver com desastres ou ocorrências naturais, ou seja, do meio natural, e que fogem um pouco do padrão histórico. Nós não podemos esquecer que o planeta Terra é um sistema interligado, complexo, fino entre os ecossistemas terrestres, atmosféricos e oceânicos. E eles funcionam num equilíbrio muito fino. Então, alterações climáticas afetam esses três ecossistemas que funcionam nesse equilíbrio, podendo levar a desequilíbrios climáticos. A ciência tem se debruçado sobre a relação entre mudança do clima e essas ocorrências naturais mais severas. Então, nós ainda estamos descobrindo essas respostas. Mas a gente tem observado nos últimos anos um aumento de severidade de algumas dessas ocorrências. Por exemplo, os incêndios, chamados de wildfires em inglês, que são incêndios florestais, que vocês devem ter acompanhado nessas notícias aí do começo de junho. Por exemplo, esses incêndios florestais no Canadá, que foram sentidos, por exemplo, os efeitos desses incêndios foram sentidos em Nova York. Ou os incêndios ocorridos na Califórnia, que também são históricos, então eles acontecem há muito tempo, porém, nos últimos anos, tem sido observado um aumento da severidade desses incêndios e também a quantidade de acres queimados, de extensão de terra queimada em função desses incêndios. E a ocorrência desses incêndios está também associado a um clima mais quente, persistência, de seca por um tempo maior do que o historicamente observado, enfim, uma série de fatores que podem ser em razão da mudança do clima. Então, isso tudo está levando com que a gente pense que as questões climáticas e o risco climático merecem ser observados, riscos físicos associados à mudança do clima, merecem ser observados com mais atenção. E nesse vídeo eu vou discutir um pouco as implicações econômicas desse risco físico. E para falar sobre essa questão dos riscos físicos e suas implicações econômicas, eu quero citar um fato relevante, um fato publicado por uma das maiores empresas seguradoras dos Estados Unidos e uma das maiores atuantes no estado da Califórnia, a State Farm, que suspendeu a venda de novas apólices de seguros para imóveis no estado da Califórnia, em função da severidade desses incêndios florestais. Na verdade, eles deram 3 razões pelas quais eles suspenderam a venda de novas apólices no estado da Califórnia inteiro, não só nas áreas mais duramente afetadas. E só abrindo parênteses aqui, eles não estão sozinhos. Há outras seguradoras atuantes no estado que também suspenderam a venda de novas apólices. E as razões dadas são fundamentalmente 3. A primeira é a inflação crescente nos Estados Unidos e isso aumenta o custo de construção. Então, na hora de você construir uma área que foi reconstruir, uma área que foi duramente afetada por um incêndio, o alto custo da inflação e o custo de reposição estão muito altos e estão tornando essa atividade muito cara. A segunda razão é um mercado ressegurador complicado. Então está sendo difícil distribuir esse risco, o risco associado a incêndios e desastres naturais com resseguradoras. E terceiro, a mudança do clima. E é aqui que eu quero me pegar com vocês e a gente discutir um pouco esse terceiro ponto. De fato, há uma série de incertezas que dificultam as projeções e as análises probabilísticas da indústria de seguros naquilo que trata de desastres naturais ou de riscos naturais ou riscos de ciclones, furacões, incêndios e por aí vai. Se a gente olhar para os dados dos 10 maiores incêndios florestais
nos Estados Unidos em 2021, a gente vai observar como a Califórnia se destaca. Ela é, sem dúvida nenhuma, o maior estado em termos da quantidade de incêndios ocorridos e também na extensão de terras queimadas. Então isso dá para a gente um pouco a noção do tamanho do problema. E isso está prejudicando a indústria de seguros. Tem um outro elemento também que no estado da Califórnia particularmente, há regulação que dificulta as indústrias de seguro de repassarem esse aumento de custos por meio dos seus prêmios para os segurados. Então tem uma questão regulatória que também dificulta a competitividade da indústria de seguros naquele estado. E isso está fazendo com que então a indústria saia do estado e se mantenha em outros estados americanos. Vamos pensar aqui num exemplo prático do que isso significa, quais são as implicações econômicas de algo assim acontecer. Suponha, por exemplo, que você seja dono de um restaurante em alguma cidade do estado da Califórnia. Então você tem um restaurante e aí você vai buscar seguro para esse restaurante. Vamos supor que esse restaurante esteja numa área muito sujeita ou propensa a, por exemplo, ser afetada por incêndios florestais. Suponha então que você não consiga obter o seguro porque houve a suspensão de venda das seguradoras do estado. Então você não consegue ter o seguro. E aí acontece na sua área um incêndio florestal importante. E aí tem população que precisa ser evacuada, há uma destruição importante ali daquela área e você não tem seguro. Isso significa que, muito provavelmente, as suas cadeiras, o seu restaurante pode ser destruído, né? Isso pode acontecer e aí você não tem seguro. A segunda coisa que pode acontecer é, mesmo que não haja nenhum dano patrimonial, né, porque o seu restaurante em particular não foi afetado, vamos dizer assim, né, nada aconteceu com o seu restaurante, ainda assim, por não ter seguro, você não consegue viabilizar outras atividades financeiras, como, por exemplo, empréstimo e financiamento. É muito difícil você conseguir financiamento para um ativo, para um imóvel, se você não tem seguro. O seguro é uma atividade viabilizadora de outras atividades financeiras. Outra implicação é que, por estar numa área propensa a um incêndio florestal, por exemplo, talvez a sua cadeira, a sua mesa, o seu fogão não tenham sido destruídos, mas se houve evacuação de pessoas daquela área, pode ser que você tenha um fluxo reduzido de pessoas no seu restaurante, porque as pessoas saíram da cidade, porque elas foram para outros lugares, enfim, houve ali um tumulto e isso pode reduzir o afluxo de pessoas para o seu restaurante. E, finalmente, pode haver também uma ruptura na sua cadeia de fornecimento, porque no seu restaurante você vai precisar que o produtor de alface entregue alface, que o produtor de refrigerante entregue o refrigerante, enfim. E um risco físico pode levar à ruptura na sua cadeia de fornecimento. Então, como a gente viu, o risco físico não está só associado ao fato de você estar num lugar que vai sofrer um evento climático extremo, né? Então você ser levado por um furacão, ou você tá no meio de um incêndio, ou você passar por uma seca muito profunda. Não é só esse risco propriamente dito, mas há implicações econômicas desse risco físico, como eu estava dando aqui o exemplo do restaurante. Então a indústria de seguros é como se fosse uma antena, um para-raio do risco físico. E quando a indústria de seguros sinaliza pra gente de que há algo sério ocorrendo com relação a riscos físicos climáticos, é importante a gente prestar atenção, porque esse é um sinal de alerta inclusive econômico. O assunto é tão importante que nos Estados Unidos o debate está acontecendo, por exemplo, em outros estados americanos. Por exemplo, na Flórida, que é um estado propenso a furacões, e outros estados americanos que também são propensos a desastres e catástrofes naturais. A tal ponto que saiu um artigo no Financial Times se perguntando o que aconteceria com os Estados Unidos caso o país se tornasse impossível de segurar, né? Ou seja, de ter seguro.
E é sempre bom a gente lembrar que a indústria de seguros, como eu estava falando antes, ela é a base para várias atividades financeiras. E pela importância da indústria de seguros, é que eu queria me debruçar um pouquinho sobre a atividade seguradora agora. Então vamos falar um pouco de seguro? Normalmente, quando a gente fala de mercado financeiro, do setor financeiro, a gente não pensa em seguro. Mas seguro é uma atividade do mercado financeiro e uma das mais importantes. A indústria de seguros, tal como a gente conhece, ela é relativamente recente, eu já vou contar um pouco da história. Mas a indústria de seguros, ela existe, ela foi criada com o objetivo de que a gente conseguisse, como sociedade, poupar antecipadamente para adversidades futuras. Então, que a gente pudesse criar um colchão financeiro para nos preparar para esses futuros, que são múltiplos futuros possíveis, mas que a gente sabe que podem ser arriscados, porque a vida é uma coisa arriscada. Então, se a vida é arriscada, é importante a gente ter um colchão financeiro, a gente poupar antecipadamente para um futuro que pode ser adverso. E foi assim que surgiu a indústria de seguros. E, na verdade, a gente vai ter relato de atividades seguradoras desde a Grécia Antiga, ligadas aí a funeral, né? Porque naquele tempo as pessoas acreditavam que elas precisavam ter um funeral adequado para que as suas almas não vagassem pelo mundo, para que não ficassem perambulando por aí. Então era muito importante ter um funeral adequado. E aí que surgiram os primeiros relatos de se poupar, de comunidades pouparem, criarem ali um seguro para que então aquela pessoa que morresse pudesse ter um enterro adequado, um funeral adequado. Mas a indústria de seguros não adquiriu a característica moderna, contemporânea que a gente conhece hoje até mais ou menos 1700. Na verdade, ali em torno de 1600, com o avanço da matemática e da probabilidade, é que ela começou a dar grandes saltos no seu desenvolvimento. Porque a indústria de seguros, a atividade seguradora, depende muito de cálculos matemáticos sofisticados, principalmente probabilidade. E aí, em 1744, dois clérigos escoceses, preocupados com as viúvas e os órfãos da sua comunidade, usaram a ciência relativamente avançada, mas eles eram prodígios da época, para fazer cálculos atuariais e criarem um fundo que pudesse prover para essas viúvas e esses órfãos quando seus maridos e pais morressem. Porque o que acontecia na época? Pensa, 1744, o marido morreu. A esposa, viúva, né, e os filhos ficavam ao Deus dará, eles não tinham do que sobreviver. E esses dois prodígios da matemática, que eram clérigos, então usando noções avançadas de matemática, probabilidade, desenvolveram o conceito de seguros tal como a gente conhece hoje. Então eles pensaram o seguinte, a gente precisa criar um fundo, todo mundo deposita um pouco desse dinheiro nesse fundo, a gente investe esse fundo e com o recurso do fundo a gente paga uma pensão para essas famílias que então ficaram desamparadas. E para isso eles precisavam dos cálculos atuariais, precisavam de expectativa de vida, precisavam entender essas medidas que a indústria de seguros usa até hoje. E foi aí que a indústria de seguros então deu esse salto de desenvolvimento e é hoje o que a gente conhece. E eu queria falar de 3 grandes impactos sociais positivos da indústria de seguros. O primeiro e mais importante é que a indústria dos seguros nos ajuda a entender riscos na economia e compartilha esses riscos e as perdas econômicas a eles associados. Então, toda vez que há um desastre econômico, um desastre natural, qualquer desastre, se há seguro envolvido, alguém está absorvendo parte, alguém privado, está absorvendo parte desses custos. Então, esse compartilhamento de riscos e compartilhamento de perdas é um impacto social positivo da indústria de seguros. O segundo impacto, eu já comentei aqui, é que a indústria de seguros viabiliza outras atividades financeiras. Então, nenhuma empresa, por exemplo, que tem um plano de expansão, precisa crescer, né, market share, e aí precisa investir em maquinários ou talvez comprar outra empresa, sei lá. Qualquer plano de crescimento vai precisar de um aval de uma indústria seguradora, principalmente se envolver ativos físicos.
Então, a indústria seguradora, ela é base para outras atividades financeiras importantes. E o terceiro ponto é que, quando a gente olha o desenvolvimento da indústria de seguros ao longo dos séculos, a gente vai perceber que eles foram fundamentais para a melhoria das condições físicas, das condições materiais, em função da sua atividade de fiscalização. Eu vou dar um exemplo. Quando, por exemplo, você vai buscar seguro para sua casa, né? Então você está construindo uma casa e você vai buscar seguro privado, a seguradora vai lá avaliar as condições elétricas, se a fiação está adequada, se os materiais estão adequados, se é um lugar seguro. E se não é, a companhia seguradora faz uma lista de recomendações e caso você não cumpra essas recomendações, o seu imóvel não pode ser segurado. No conjunto, no agregado da sociedade, isso levou, ao longo dos séculos, nos países em que a indústria de seguros privada é mais atuante, levou a condições físicas melhores, evitando perdas humanas importantes. Então, quando a gente compara, por exemplo, um evento como um terremoto, né, ou um incêndio num país desenvolvido que tem seguro, né, que tem uma indústria de seguros atuante, a gente vai perceber que as casas estão em melhores condições, que os hospitais estão em melhores condições, que as estradas estão em melhores condições. Então você tende a ter menos perdas humanas do que se a gente vai para um país que não tem, né? Um país em desenvolvimento, que a indústria também não tem condições de se estabelecer. E aí essa atividade de fiscalização exercida pelo setor de seguros não pode acontecer. É bom a gente lembrar que o setor de seguros, para funcionar, precisa de dados, precisa de uma base de dados importantes, porque ainda se baseia muito em dados históricos, de frequência, né, de ocorrência de eventos históricos, mas sempre fazendo ajustes com projeções futuras. Então, quando a gente não tem dados, é muito difícil haver a existência da indústria de seguros. Também precisa de regulação, é um setor altamente regulado, porque ele tem risco sistêmico, enfim. Então não é um setor trivial. Agora, um ponto importante que eu queria chamar a atenção é o que acontece quando eu não tenho atuação do seguro privado, né? Então há um desastre importante, climático, por exemplo, mas não tem seguro. Aquilo não está segurado com atores privados. A perda é totalmente absorvida pela sociedade e, na maior parte dos casos, pelo Estado. Quando a gente pega, por exemplo, o caso brasileiro, que é um Estado com pouca condição de arcar com o custo de reconstrução, é só pensar nos desastres climáticos recentes ocorridos no Brasil, a dificuldade que é reconstruir essas áreas, a dificuldade que é reassentar, oferecer outros espaços para essas famílias que tiveram que ser evacuadas ou que sofreram grandes perdas nessas áreas. Então esse custo todo recai para o Estado. Estado que muitas vezes é fragilizado e não tem condição de arcar com esses custos. Tá, Annelise, mas o que isso tem a ver com gestor de sustentabilidade? Quais são as implicações para quem é gestor de sustentabilidade? O ponto aqui que eu quero chamar a sua atenção é a importância de considerar os riscos físicos da mudança do clima no seu processo de gestão da sustentabilidade. Eu tenho falei nos vídeos anteriores sobre o mercado de carbono, sobre, né, como fazer a gestão das mudanças do clima e incluir isso na sua gestão para a sustentabilidade. E a gente fala muito de mitigação, a gente fala muito de redução de emissões. E nesse vídeo eu quero chamar a atenção sobre os riscos físicos e, em particular, da importância de você considerar as implicações dos riscos físicos para o seu negócio. Seja porque talvez você esteja numa área que pode ser sujeita a um evento climático extremo em função da mudança do clima, e aí tem a questão física que a gente está comentando, mas também as implicações econômicas desse fator, como eu estava dando o exemplo aqui do restaurante. E aí isso traz uma palavra-chave para a gente: adaptação. Então, como o seu negócio está se adaptando ou está considerando estratégias de adaptação em vista dos riscos físicos associados à mudança do clima.
Essa é uma agenda muito pouco discutida, infelizmente, tanto em nível nacional como nas organizações de maneira geral, mas torna-se cada vez mais relevante, porque como a gente está vendo com os exemplos que eu citei aqui, está chegando cada dia mais perto da agenda corporativa. Eu vejo você no próximo Boletim ESG.